Olá, eu sou Simone Coutinho, trabalhadora voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. A nossa preleção de hoje tem como tema a evolução como meta e a reencarnação como meio. A base do nosso estudo está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 4 e 17. O capítulo 4 fala sobre a reencarnação e o capítulo 17 fala sobre perfeição, ou seja, quais as características, qual o processo para nós chegarmos à nossa perfeição, para nós evoluirmos. Bom, para que possamos refletir sobre evolução, é importante entendermos que nós somos espíritos. Nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais, temporariamente vivendo uma experiência na carne, uma experiência na matéria. Mas a nossa verdadeira essência é espiritual. E nós chegaremos definitivamente à espiritualidade, ou seja, não precisaremos ir e voltar no momento em que atingirmos a perfeição. Se somos seres espirituais, por que estarmos na matéria? Será que nós não conseguiríamos evoluir estando só no plano espiritual? Kardec pergunta aos espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta a eles qual a finalidade da encarnação, ou seja, por que nós, espíritos, precisamos encarnar, precisamos passar pela experiência da matéria. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação como forma de fazer-lhes chegarem, vocês, né, espíritos, chegarem à perfeição. Ou seja, Deus, através da sua infinita bondade, nos permite, nos dá a possibilidade da encarnação para que possamos um dia chegar à perfeição. E aí, então, isso é o processo de encarnação. E o que é a reencarnação? Ou seja, encarnar é estar num corpo de carne. Reencarnar é voltar no corpo de carne. Então, a reencarnação é a volta do espírito em um outro corpo físico, não naquele corpo em que ele esteve na última encarnação. E por que nós precisamos reencarnar? Nós, espíritos, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Simples no sentido em que nós não tínhamos, no momento em que fomos criados, nós não tínhamos tendência nem para o bem, nem para o mal. E ignorantes no sentido de que nós não sabíamos nada. Nós éramos como uma folha em branco na nossa criação, né, no momento da nossa criação, e nós tínhamos muito por aprender. Então, nesse processo de aprendizado, nós vamos aprendendo, né, vamos errando e vamos acertando. E por sermos um espírito ignorante, ou seja, com muito a aprender, em uma única encarnação, em uma única existência, não seria possível aprender tudo o que nós precisamos aprender. Então, nesse processo de aprendizado, nós vamos acertando e vamos errando. E Deus, ele é bom e justo. Então, na sua bondade, ele nos permite reencarnar diversas vezes. E na sua justiça, ele exige que todos os erros sejam reparados. Então, como comentamos aqui, nesse processo de aprendizado, nós erramos e aprendemos e acertamos. E esses erros que nós vamos cometendo ao longo do caminho, eles precisam ser reparados. Então, através da bondade divina, nós temos novas oportunidades de reencarnar e, através desse processo, nós vamos reparando os nossos erros e vamos também aprendendo coisas novas. Vocês já até devem ter ouvido falar que a Terra, esse planeta onde nós estamos encarnados neste momento, é um plano de expiações e de provas. Expiações nada mais é que a reparação desses erros que nós cometemos. E as provas, como na escola, são processos, são formas de validar se nós consolidamos o aprendizado. Que aprendizado?
De novo, nós encarnamos para evoluir, para nos aperfeiçoar. Lá no capítulo 17, que é a base, né, uma das bases do nosso estudo, onde os espíritos nos falam sobre a perfeição, eles trazem algumas características desse ser perfeito, desse ser evoluído. E quais são? O ser perfeito, o homem perfeito, ou o ser perfeito, né, que diz nesse capítulo, é aquele que sabe amar, que sabe perdoar, que não julga, que não condena, que faz caridade, que é solidário. Então, será que nós já temos todas essas características? Será que nós já aprendemos todas elas? Ainda não. Senão não estaríamos aqui num plano de expiações e provas. E como é que nós vamos aprender tudo isso? Como é que nós vamos aprender a amar? Como vamos aprender a perdoar? Como vamos aprender a ser tolerantes? Passando por essas situações. Então não dá para dormir sem saber perdoar, dormir rancoroso, ressentido e acordar perdoando todo mundo. Então nós precisamos passar por situações que nos permitam perdoar. E por isso que nós precisamos estar encarnados, porque a Terra é um plano que nos dá as condições necessárias para os aprendizados que nós precisamos. E à medida que nós aprendemos isso, nós vamos desencarnar e depois reencarnar em outros planos que tenham as condições necessárias para a nossa evolução. E assim sucessivamente, até nós estarmos no estágio de espíritos perfeitos e termos condições de habitar mundos felizes. Então, o nosso processo, a reencarnação, é aquele processo que nos permite aprender, que nos permite fazer esta evolução. E numa única encarnação, como já dissemos, não seria possível. Então, Deus nos dá a oportunidade, através da reencarnação, de nós irmos aprendendo em cada evolução. Aprender a amar, e para aprender a amar, nós precisamos conviver com outras pessoas para poder dar esse amor e também receber esse amor. Para aprender a perdoar, nós precisamos conviver com pessoas que nos trazem situações em que nós precisamos perdoar e também que precisamos pedir perdão. Porque nós estamos aprendendo e, como já dissemos, nós erramos. Se nós erramos, nós precisamos do perdão daquele com o qual nós erramos. Para aprender a ser tolerante, nós também precisamos passar por situações para testar a nossa tolerância. Também a finalidade da reencarnação é nós termos a oportunidade de passar por diversas situações. Então, por exemplo, numa encarnação, eu venho como uma pessoa rica. E aí eu tenho a oportunidade de passar pela prova da riqueza. E aí eu tenho uma outra encarnação onde eu vou passar pela possibilidade da pobreza. Porque essas condições, né, a riqueza é uma prova que nós vamos ter que trabalhar a nossa humildade, a nossa caridade, o nosso amor ao próximo, a nossa tolerância com diversas situações. Quando nós vemos, né, reencarnamos como pobres, nós também precisamos trabalhar a nossa humildade, a nossa resiliência, a nossa força, a nossa aceitação, o nosso esforço, né? Então, todas essas possibilidades nós temos através da reencarnação. É claro que também nós temos a possibilidade de, numa mesma encarnação, vivenciarmos a pobreza e a riqueza. Porém, tem diversas outras lições que nós precisamos aprender que não é possível numa única encarnação. Então, para a gente ilustrar um pouquinho essa reflexão, eu vou compartilhar uma historinha, que é uma história que está no livro A Vida Escreve. E essa história conta que tinha um casal, né, que já estavam com uma certa idade ali, próximo aos 60 anos, e essa mulher, a mulher do casal, ela era uma mulher muito religiosa. Ela era espírita, frequentava a casa espírita, era trabalhadora, fazia muitos trabalhos de caridade, e o marido dela também, né, tinham ali a mesma idade, mas ele não frequentava a casa espírita. E ele era um homem bom, ele era um bom pai. Eles tiveram 4 filhos, os filhos já estavam criados, não eram ricos, mas tinham uma situação financeira estável, né? E ela ficava ali pensando, poxa, tá, tudo bem, eu não tenho tantos problemas, tenho uma situação financeira estável, mas o meu marido foi uma pessoa muito difícil. Ele foi um bom pai para os meus filhos, nunca deixou faltar nada em casa, mas ele era uma pessoa muito
uma pessoa dura comigo, uma pessoa que brigava com algumas situações. Foi muito difícil a vida com ele. Mas graças a Deus, né, já estamos juntos aqui há 40 anos, né, e passamos uma existência, e eu vou aguentando isso, eu vou levando isso, porque, né, é a minha assim, né, a minha experiência. Né? E assim ela foi vivendo. Então ela vivia ali mais ou menos com o marido. Eles não brigavam tanto, mas ela suportava aquele marido. Né? E ela ia levando isso, frequentava a casa espírita, né, e pensava, é a minha prova, eu tenho, né, que carregar, né, esse fardo. E ela se referia ao marido desta forma, quando ela conversava com as pessoas. Ela falava, é o fardo que eu tenho que carregar, ele é o meu karma. E assim foi, até que passaram os anos e ela desencarnou. E aí, quando ela desencarna, ela chega lá na espiritualidade. E ela fala, bom, né, cumpri a minha missão. Chega ali no momento com o mentor dela, né, para fazer aquela conversa, para repassar em revista o processo, né, a última encarnação, e ela fala, né, e aí, né, meu mentor, eu acho que eu cumpri as minhas provas, né, criei meus filhos, frequentei a casa espírita, trabalhei em prol do próximo. Ele fala, realmente, a senhora criou os filhos no bem, cuidou deles, passou com resiliência, com resignação por todas as dificuldades, por doenças, por desemprego. A senhora trabalhou na caridade, ajudou muitas pessoas. O único problema aqui no plano da senhora que não foi bem cumprido foi a questão com seu marido. Ela, o quê? Como não foi cumprido? Meu marido era uma pessoa super difícil e eu suportei esse homem por quase 40 anos. Ele falou, foi exatamente isso. Você suportou o seu marido. Quando o seu plano, o seu propósito nessa reencarnação era amá-lo. Porque em outros processos, em outras reencarnações, você foi responsável pela queda dele. Então, o seu amor nessa encarnação faria toda a diferença para que ele pudesse ter sido um homem mais amoroso também. Então você deveria dar amor para ele e não simplesmente suportá-lo. E aí essa senhora fica pensativa, reconhece que realmente ela o suportou durante a vida inteira, ela não deu amor para ele e fala, e agora? O que eu posso fazer? Ele fala, só tem uma saída, reencarnar mais uma vez juntos. E aí a gente encerra aqui a historinha para que a gente possa refletir. Como é que nós estamos aproveitando a nossa encarnação? Será que nós estamos amando as pessoas que foram colocadas na nossa vida? Na nossa família, como pai, como filho, como irmão, como sogro, como sogra? A gente já aprendeu que o lar é um espaço, né, para aprendizado e para regularizar também, para reparar erros. Será que no meu trabalho eu estou sendo amorosa, eu estou sendo paciente, eu estou sendo honesta com todas as pessoas? Será que no trânsito eu estou aproveitando as oportunidades de não xingar, de não querer passar na frente de todo mundo? Ou seja, eu estou trabalhando o meu orgulho, a minha vaidade? Como é que nós estamos aproveitando este meio que Deus nos deu, que é a reencarnação, para que nós possamos atingir a nossa meta, que é a evolução? Que nós possamos, então, irmãos, refletir sobre este processo, dar uma lida lá no capítulo 17, que fala das características do homem perfeito, e pensar o quanto nós estamos caminhando em direção à nossa meta, que é a evolução. O quanto nós estamos perdoando, o quanto nós estamos amando, o quanto nós estamos sendo tolerantes. Vamos aproveitar esse meio, esta ferramenta e tirar o máximo proveito dessa reencarnação? Que nós possamos, então, com o apoio de Jesus, nosso Mestre, e dos nossos mentores espirituais, utilizar com sabedoria desta ferramenta. Que assim seja.